Tudo bom, Olá, Gabi? Tudo bom? tudo bem? Seja muitíssimo bem-vinda. Pessoal, essa é a professora doutora Thaisa Mohana. A professora Thaisa, ela tem uma vasta experiência no processo civil, ela tem especialização em civil e processo civil pela FGV, e mestrando em direitos lá em Lisboa, pela Universidade Autônoma, e vem bater um papo muito bacana conosco, um assunto que interessa a todos, seja operadores do direito, não operadores do direito, porque a penhora online é o assunto da vez. Professora, a palavra é toda da senhora. Seja muito... Senhorita, né? Seja muito bem-vinda e fala pra gente o que é essa penhora. Gabi, boa noite. Professora Gabriela, ou Gabi. A Pode se todos. Gabi. Eu quero dizer, deixar registrado que para mim é uma honra estar sentada nesta noite, nesta redoma, já tendo passado por ela grandes nomes do nosso direito. Tivemos uma live espetacular outro dia com a professora Larissa, maravilhosa, que falou para a gente aí sobre o direito ao esquecimento. Então, para mim é uma honra muito Então, grande estar sentada aqui nesta redoma. a honra toda Gabi, minha. eu acredito que todos aqui já ouviram ou conhecem alguém, em algum momento até mesmo já passaram pela situação de ser credor ou devedor de alguém. Né, para aqueles que Sim. não operam direito rotineiramente, né? Ou então que já ajuizaram uma ação judicial e teve a sua sentença favorável, a ação transitou em julgado e ficou só aguardando aí aquele direito chegar até si. Ou por meio de um pagamento, ou então por meio de um bem a ser entregue a ele. A verdade é que, quando ou você é credor de alguém e vai buscar por meio de uma execução de um título executivo, ou então, quando você tem uma sentença favorável a si, você vai buscar esse direito. Então, se o devedor não paga voluntariamente aquele bem, você precisa, aquele direito, aquela satisfação, você precisa buscar os bens que aquele devedor possui. E aí começa o que eu chamo muito de a Fórmula 1 da busca de bens. E o que seria o porquê essa busca de bens daquele devedor? O nosso ordenamento jurídico, ele confere um caráter real ao processo executivo. Ou seja, digamos que... Vou te colocar como minha devedora nessa noite, tá bom, Gabi? Tá. Digamos que tu sejas minha devedora. Tu não efetuou o pagamento do valor que tu me devias. Eu não posso te escravizar e te ter como escrava de minha dívida para que tu possa, então, satisfazer aquele crédito que tu Bom, tem. Por quê? Porque a execução ela tem um caráter real, ou seja, ela vai cair sobre o patrimônio do devedor. No nosso ordenamento jurídico, a gente tem o que chama-se de responsabilidade patrimonial, ou seja, o devedor ou terceiros, entendam, tá? Terceiros aí também podem responder por um processo executivo. Eles vão responder com os bens presentes e futuros e por todas as obrigações que ele se comprometeu, né? Então, o ideal, o plano maravilhoso seria que o devedor citado para pagamento, no caso de uma ação executiva, ou então intimado para cumprir uma sentença que conste uma obrigação de pagar uma quantia certa, o ideal seria que ele efetuasse esse pagamento voluntariamente. Mas raras são as vezes em que a gente verifica isso acontecendo. E aí, nas hipóteses em que esse devedor ele não executa esse pagamento voluntariamente, a gente começa, então, uma fase de execução forçada. Ou seja, a gente começa a ir atrás de maneira compulsória dos bens para poder satisfazer a prestação do credor. E a penhora, que é o centro do nosso debate nesta noite, ela passa a ser o primeiro ato dessa execução forçada. Então, digamos
lembra que eu falei anteriormente sobre a questão da responsabilidade patrimonial, que todos os bens presentes e futuros vão responder por esse processo executivo? Então, essa responsabilidade patrimonial seria a sujeição de todo o universo dos bens que aquele devedor possui. Vou te colocar de novo aqui no meu exemplo, Gabi. Digamos aí que tu tenha no teu patrimônio carro, imóveis, lancha. Mas tá bom. Tá ótimo, hein? Tá ótimo. E eu vou te executar, tu não me paga voluntariamente, eu vou precisar iniciar a execução forçada. Então, quando eu for fazer a penhora do teu bem, eu vou individualizar um bem do teu patrimônio, que a partir do momento em que eu individualizo, eu faço a constrição desse bem, é esse bem que vai responder por aquele meu processo executivo. Então, no primeiro momento, a tua responsabilidade patrimonial seria todo esse universo. Quando eu penhoro, eu já separo para mim, em tese, né, aquele bem do teu universo de patrimônio que vão estar respondendo nesse meu processo executivo. Então, quando eu consigo já penhorar teu bem, eu já individualizo ele para mim e já tenho o meu direito de preferência. Lembra que eu falei que eu costumo chamar de Fórmula 1 do processo de execução? Por quê? Porque aquele que primeiro chega, que primeiro penhora o bem, ele vai ter preferência no momento em que aquele patrimônio vai sair do patrimônio do credor, do devedor, desculpa, e vai passar para o patrimônio do credor. Digamos que aquele devedor seja um devedor quanto mais, que ele não deva só a mim, ele deva mais a inúmeras outras pessoas. Então, e ele só tenha um bem. Então, quem conseguir penhorar aquele bem primeiro, ele vai ter preferência, porque às vezes ele pode ter um bem, mas é um bem que tenha um valor muito grande. Então, ele consiga responder não só pela minha execução, mas também pela execução de outros credores. Então, vai tendo preferência quem primeiro vai conseguindo penhorar aquele bem. Então, a penhora, ela tem essa função aí de estar garantindo o direito de preferência àquele credor. Quando eu penhoro o bem, eu posso utilizar esse bem penhorado de duas formas. Ou eu posso usar ele de maneira direta, adjudicando aquele bem, ou seja, no momento em que eu estiver dando continuidade à minha execução, eu faço a entrega do próprio bem para o credor. Ou eu posso, digamos, eu penhorei um imóvel, um carro teu. Se eu adjudicar e eu for utilizar esse bem penhorado de maneira direta, eu te entrego o carro e vai estar satisfeita no final do processo a prestação. Mas eu posso também utilizar esse bem penhorado de uma maneira indireta, ou seja, de meio da expropriação do bem do patrimônio do devedor. Digamos, lembra que eu dei o exemplo que ele pode ter um bem que tenha um valor alto? Então, eu pego aquele bem, vendo aquele bem do devedor, e eu vou entregar para ele o dinheiro. Então, por isso que eu falo que a execução, o uso daquela penhora, ele é o quê? Indireto. Porque eu não vou estar entregando o próprio fruto daquilo que eu penhorei. E é importante deixar claro aí que a penhora, quando eu tenho a penhora, eu não faço de imediato, eu não permito que aquele devedor ele perca de imediato o direito do domínio dele sobre aquele bem, mas tão somente a posse, no primeiro momento, né, sobre o bem que ele possui. Deu para entender direitinho o que poderia ser essa penhora? Deu. Doutora, tenho uma pergunta. Vamos lá. O Valquimar, querido Valquimar, obrigada, seja bem-vindo, sempre participando aqui, foi meu aluno. Valquimar pergunta o seguinte, doutora, se o devedor só tiver a casa que ele mora, pode ser penhorado? Obrigada, Valquimar. Vamos lá falar sobre o que pode e o que não pode ser penhorado. Em tese, Valquimar, né? Valquimar. O que de bem que pode ser penhorado? Pode ser penhorado todo bem que tenha um valor e uma expressão econômica. Digamos, então, que você tenha... que a Gabriela tem uma carta do amor dela e que essa carta tem um valor imensurável para ela.
Só que o valor da carta dela, ele é um valor sentimental, ele não tem uma expressão econômica. Então, eu não posso penhorar nada que tenha... eu só posso penhorar o que tenha... bem que tenha um valor, expressão econômica. E para os amantes aí de viagem, fica a dica de que se você tiver um devedor, e você adora viajar, tentou penhorar várias coisas e não conseguiu, já é possível aí a gente estar penhorando até pontos de programa de fidelidade. Mas vamos continuar. Então, em tese, em regra, tudo que tem expressão econômica eu posso penhorar. Agora vamos para a pergunta do Valquimar. O que eu não posso penhorar? O código ele prevê alguns bens que são gravados com a impenhorabilidade. Essa impenhorabilidade, ela pode ser tanto absoluta, quanto ela pode ser relativa. Lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, a gente tem um rol enorme, elencando esses bens que venham ou não a ser, que não possam vir a ser penhorados. Primeiro, a gente tem como cravado de impenhorabilidade os bens inalienáveis, ou seja, aqueles bens que a lei confere a ele o grau de inalienável, ou seja, eu não posso vender aquele bem. Então, se eu não posso vender aquele bem, para que eu vou usar uma expressão do termo, perder meu tempo tentando penhorar um bem que eu já sei que a lei me impede de vender, de alienar? No caso, por exemplo, aí dos bens públicos. Ou então, digamos que as partes tenham feito um negócio jurídico e naquele negócio jurídico eles tenham dito que determinado bem objeto daquele contrato não possa vir a ser futuramente objeto de penhora. Então, por convenção das partes também, num determinado acordo, aquele bem, e aí nesse caso só vai fazer efeito entre as partes que pactuaram aquele acordo, tá? Ele não pode vir a ser penhorado. O que mais a lei me diz que eu não posso penhorar? Os móveis, os pertences, as utilidades domésticas que vão guarnecer a residência do executado. Então, digamos assim, que o executado tenha na casa dele geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar louças, tudo aquilo que são os móveis, os pertences do bem que guarnecem a residência daquele executado e que não representam um alto valor e que estão compatíveis com o padrão de vida média, eles não podem ser executados. O ar-condicionado, Thaísa, pode ser executado? Existe, acreditem, decisões do STJ que falam que os aparelhos de ar-condicionado eles não podem ser penhorados, porque é para garantir a vida digna daquele devedor. Imagina aí quem mora em Teresina, né, que naquele calorão ter o ar-condicionado da sua residência penhorado. Complica a situação dele, né? Por exemplo, se na tua casa tu tiveres quadros de luxo, tapetes persas, aí já são bens que já estão fora daquele padrão de vida do ser humano médio, então eles podem ser perfeitamente penhorados. E aí, entrando aí na pergunta do Valquimar, o bem à moradia, que é o que se chama de bem de família. Existe uma lei que diz que a moradia, o bem de família, ele é impenhorável. Só que essa impenhorabilidade do bem de família, ela pode ser relativizada. E aí eu vou ter que estar analisando caso a caso. Digamos, por exemplo, que aquele bem de família é um único imóvel que ele tem, tá? Mas só que ele é um imóvel que tem um valor elevado. Então, ele pode ser, nesses casos, por exemplo, permitido que esse bem seja penhorado, porque ele consegue sair do patrimônio dele, mas é um valor que permite efetuar o pagamento daquele processo executivo e também permite a ele comprar um outro imóvel. Uma outra hipótese em que essa impenhorabilidade do bem de família pode vir a ser relativizada é quando ele está respondendo, está sendo executado por uma dívida que foi oriunda da própria aquisição daquele imóvel. Então, nesse caso, também eu posso estar relativizando a penhorabilidade a impenhorabilidade do bem de família.
Outros bens aí que também são impenhoráveis. Os vestuários daquele devedor, salvo também se de elevado vulto. Então, vamos garantir aí a vida digna desse devedor, não vamos permitir que ele saia andando pelado aí pelas ruas, porque até as roupas dele foram penhoradas, né? Mas aí também chamamos a atenção para o outro fato. Se ele tem, por exemplo, roupas de grife, né, de grifes italianas, daqueles grandes estilistas, tem um relógio Rolex, um relógio Cartier, isso aí eu posso estar penhorando também, porque já foge aí o padrão de vida digno daquele devedor. E outro bem, o anel de núpcias, o anel de noivado, a aliança. O que tu achas, Gabi? Eu posso penhorar a aliança do devedor? Meu Deus. Aquela questão. Em regra, não, né? É o bem dele, mas também se eu tiver uma aliança aí que é cravada em diamantes, também já entra naquela questão lá do elevado valor de possuir a vida digna e me permite, então, estar penhorando esse anel de núpcias do devedor. E aí, um outro ponto que chega a ser a discussão bastante é com relação à penhora ou impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar. E aí a gente tem questão de grande monta, principalmente porque ela vai envolver a questão da penhora online, que é o que a gente vai falar ainda aqui hoje. Então, salários, aposentadorias, subsídios, soldos não podem ser penhorados. Esses são conferidos a impenhorabilidade pela legislação. Todavia, como para tudo, temos uma exceção. Este caso também prevê exceção. No caso da gente estar executando alguma dívida que tenha uma natureza e um caráter alimentar. Nessas hipóteses aí, essa impenhorabilidade ela também vai ser relativizada. E também no caso dele ter ali na conta valores superiores a 50 salários mínimos. Livros, máquinas, ferramentas, utensílios e outros instrumentos que aquele devedor também utilize como fonte do seu trabalho para exercer a sua profissão, podem ser penhorados, como exemplo, no caso imagine um professor que tem uma biblioteca, aqueles livros que são, digamos que tenha lá um livro que tem um alto valor econômico, né? Aquele livro, por ser meio do exercício do trabalho daquele professor, que ele precisa para estar fazendo as pesquisas dele, ele não pode ser penhorado. Mas se ele não fosse professor, poderia. O caso de um motorista de Uber, que tem o veículo dele, que é um bem que a legislação permite que a gente realize a penhora, porém é o meio que ele utiliza para o exercício da profissão dele. É a forma que ele vai ter o ganha-pão e que ele vai garantir a sua vida digna e, inclusive, ter frutos para poder efetuar o pagamento da dívida que ele está ali sendo processado, né? Então, nesse caso, eu também não posso estar penhorando esse veículo. E aí a gente tem também os valores que estão depositados na caderneta de poupança, que aí até o limite de 40 salários mínimos eu não posso estar penhorando os valores na caderneta de poupança. E aí também tem as hipóteses em que eu posso estar excepcionando, que é no caso de ser para pagamentos de natureza alimentar, ou então também para, no caso, se aquele valor exceder ali 50 salários mínimos, eu também posso estar penhorando. E tem muitos outros que a legislação vê a questão da penhorabilidade, que eu não vou estar prolongando muito aqui por conta do nosso tempo. Mas que a gente pode estar qualquer coisa aí, qualquer dúvida, discutindo no direct, estou aberta para a gente estar conversando sobre o tema. Ótimo. Ou fazer uma outra live em continuidade também, né? é um assunto palpitante. Boa. Professora, eu estava também vendo aqui, mas aí eu tenho uma dúvida. Me parece, não sei se foi na semana ou semana passada, que os honorários, você pode penhorar o salário do devedor para pagar honorários. Por quê? Porque a gente tem aí a questão dos honorários. Os honorários, eles são valores que o advogado recebe a título de natureza alimentar. Então, lembra que eu acabei de dizer que eu posso estar excepcionando essa regra
para cumprimento de obrigações de natureza alimentar. E essa natureza alimentar, a lei não me diz qual é a origem, se ela vem decorrente de uma pensão alimentícia, ou se é fruto do trabalho, ou se é fruto indenizatório. Não. Então, assim, se é para estar efetuando o pagamento de um valor que tem natureza alimentar, essa empenhorabilidade desse salário, ela pode sim ser relativizada. Honorários advocatícios garantidos, hein, pessoal? Esqueça de pagar o advogado, não. Não, Não jamais. pode. Ótimo. Professora, e o que seria penhora online? O que é penhora online, para o pessoal A entender? gente está falando de penhora, vamos chegar na penhora online. Gabi, a penhora online, ela é um instrumento ágil e eficaz aí na busca de bens do devedor. Só para vocês terem ideia de quanto ela é eficaz, dados do ano passado, só no ano passado, foram penhorados mais de 55 bilhões de reais nas contas de executados no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem que, no final das contas, desses 55 bilhões, só no final foram repassados aqui, viraram a chegar a ser depósitos judiciais, 33 bilhões. Mas já dá para ter uma ideia do quanto isso aí consegue abranger, né, um universo bem maior. E o que seria isso aí? Lá atrás, no ano 2000, o Banco Central fez um convênio com o Poder Judiciário para que eles pudessem desenvolver um sistema eletrônico que fosse capaz de estar encontrando uma forma de buscar ativos e valores para poder buscar dentro das contas daquele devedor. Então, lá atrás, primeiramente, isso aí foi usado com a Justiça do Trabalho, depois foi utilizado para fins de buscar penhora na execução fiscal e só depois veio aí para a Justiça Comum para a busca das outras execuções. Então, o sistema Bacenjude, que foi esse convênio aí feito entre o Banco Central e o Poder Judiciário, ele permitia que os magistrados, eles acessassem o sistema do Banco Central, né? E aí eles davam um comando e conseguiam, então, ter acesso às contas, aos ativos daquele devedor. Na época, chegou assim até ter uma grande discussão se o fato de estar se utilizando o Bacenjude estaria violando aí o sigilo bancário daquele devedor. Porém, essa discussão aí já é uma discussão ultrapassada e que também só ela em si daria uma live inteira só sobre ela, tá? Mas o que se decidiu, tanto é que a gente está até hoje utilizando o sistema de penhora online, é que não havia aí afronta à privacidade daquele devedor. Então, o que acontece? Por meio da penhora online, passamos por essa fase aí, o advogado vai, peticiona, dizendo que quer que seja feita essa penhora online. Né? Então, o magistrado vai dar a requisição. Então, o exequente, ele faz o pedido e o magistrado, sem dar prévia ciência àquele executado, para que ele não se prepare e vá retirar o dinheiro da conta, ele dá o comando e aí, em tudo que for CPF que esteja cadastrado lá no Banco Central, de todas as instituições financeiras, eles vão reportar, tá? Vão dar um ofício reportando todos os valores que aquele determinado executado, né? E aí, falando de pessoa física e de pessoa jurídica, tá? Porque ele faz busca tanto por CPF quanto por CNPJ, e vai ser reportado ao juiz. Só que o que acontece? Se ele tiver, digamos que tenha dado sorte essa pesquisa aí, e aquele executado eu consegui estar tornando indisponível várias contas, mas eu só torno indisponível o valor até o limite do valor que o juiz mandou bloquear. Não dando certo
a questão da penhora online no sistema Bacenjude foi feito, ou o devedor realmente não tinha dinheiro, ou ele foi esperto, estava acompanhando o processo, tirou o dinheiro da conta. E eu posso, então, utilizar de um outro sistema online, eletrônico, para buscar outros bens. Eu posso estar indo aí atrás utilizando o Renajude. E é o que o meu querido ex-aluno aí, Agnaldo, acabou de falar e concordo com ele perfeitamente. O Bacenjude, essa penhora online, é uma forma bastante eficaz aí da gente estar entregando a garantia aí para aquele exequente, né? Então, se a gente não conseguir pela Bacenjude, vamos para o Renajude, que é, voltando aqui para o Renajude, é um sistema que foi um convênio entre o Conselho Nacional, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o Departamento Nacional de Trânsito, né? Então ele faz esse vínculo e eu consigo buscar os veículos automotores em nome do executado. Só para exemplificar uma situação do uso do Renajude, há uns anos atrás, eu fui executar uma empresa que estava no Rio Grande do Sul, daqui. Imagine sair para tentar fazer busca atrás disso lá no sul do país. Né? Então, aí, esse sistema eletrônico, ele realmente é eficaz, ele realmente permite a dar uma maior celeridade a buscar esses bens. A resposta desse ofício à época, ele veio indicando que havia um veículo daquele devedor, porém aquele bem já tinha sido penhorado por um outro credor, que nesse caso tinha chegado no final da corrida primeiro que eu. E aí a gente não conseguiu, por meio do Renajude, estar efetuando a penhora daquele veículo. Mas e se o Renajude não der certo? Eu tenho outra forma de buscar um sistema online eletrônico para encontrar bens não desse devedor? Eu tenho também o Infojude, que é o convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal. Então, eu vou estar buscando o quê? Tudo aquilo que está lá no meu imposto de renda, no imposto de renda do devedor, pode vir a ser reportado, então, na ação judicial, para que, olhando lá na declaração do imposto de renda, eu consiga identificar um imóvel que aquele executado venha possuir e aí, então, pleitear a penhora daquele bem. Se não deu certo com o Infojude, eu tenho também a possibilidade de tentar o Navejude, que é o convênio com a Marinha, para buscar embarcações registradas em nome aí daquele devedor. Então, para pessoas que, assim como eu, moram aqui no litoral, né, e aí também para os que estão aí em Portugal, se bem que em Portugal, né, e tenham alguma ação aqui no Brasil, né, que é um convênio aqui, ou então para os que moram em regiões litorâneas, é uma excelente opção também de buscar aí essas embarcações. Eu estou vendo aqui que o Agnaldo está perguntando se além desses três tem mais algum outro sistema. Existem vários sistemas de busca eletrônica de bens em nome. Os convênios com o CNJ, que permitem já essa penhora direta, são esses que eu falei, mas existem até um sistema de busca eletrônica que permite a gente encontrar até se existem testamentos em nome do devedor. Porque no testamento tem dizendo que bens, né? Então a gente consegue localizar o que aquele devedor possa vir a possuir. Tem alguns sistemas também que são ligados, conveniados com cartórios de imóveis. Então também facilita bastante a gente estar buscando esses bens. Então, assim, os meios eletrônicos hoje em dia, eles têm facilitado bastante. E aí, o que aconteceu esse ano? Agora, em 2020, em meio à pandemia, passou a vigorar um novo sistema de busca de ativos do sistema judiciário, que é o Sisbajude. Então, o nosso Bacenjude, que todo mundo conhece, ele aí já, porque, como eu bem falei, ele é um sistema aí que foi desenvolvido no ano 2000, já estamos aí há 20 anos. No curso desses 20 anos, esse sistema ele veio passando por diversos aprimoramentos, né, e colocando novas tecnologias, só que chegou um ponto em que ele já não foi mais capaz
de estar atendendo a revolução tecnológica que a gente está precisando ter. Então, passou-se, então, agora em outubro, foi finalizada a migração de tudo lá do Bacenjude para o Cisbajude. E esse sistema tem umas inovações que vai fazer alguns credores sorrirem, porém vai fazer com que alguns devedores se desesperem, se descabelem. Por quê? Antigamente, lá no Bacenjude, quando o juiz dava aquela ordenzinha de penhora, a busca, o bloqueio, ele era naquele momento. Então, se eu quisesse, se por exemplo, na semana passada, eu tivesse tentado fazer a penhora online das contas daquele devedor e eu não tivesse tentado nada, para que houvesse uma nova ordem, para a gente tentar encontrar se existia algum bem ali, eu teria que formular um novo pedido para vir ser novamente analisado e o juiz, então, dá um novo comando de bloqueio. Agora, com esse sistema, vai ter o que a gente chama de teimosinha. O que é essa teimosinha? É a reiteração automática das ordens de penhora. Então, quando o juiz for lá tentar fazer o bloqueio, né, ele já vai deixar programado as vezes em que aquele sistema vai estar indo fazer a busca. E aí, como é busca de ativos, vai em conta corrente, poupança, ativos financeiros, ele já permite agora ativos imobiliários. Então, ele vai ser uma revolução. Outra revolução desse sistema é que ele vai permitir que a gente tenha acesso ao sistema Simba. E aí, o que acontece? O Poder Judiciário vai poder ter acesso ao teu extrato bancário, a tua fatura de cartão de crédito, aos teus contratos de câmbio. Então, assim, se você não tinha dinheiro guardado na sua conta, se você ficava manuseando de outra forma, mas ele consegue verificar que você estava efetuando pagamento porque ele tem acesso ao teu extrato bancário, então, para o devedor, e essa situação vai ficar bem difícil. E, Maicon, ele funciona assim, tá? Ele está implementado sim, ele vai ser implementado no judiciário, no Justiça do Trabalho também, vai estar funcionando o Cisbajude. Inclusive, o próprio Bacenjude começou no Justiça do Trabalho, né? Que lá tem uma força com relação à penhora bem maior. E outra coisa que esse Cisbajude ele faz, e aí para vocês aí que estão na situação de devedor, atentem-se, não vão, pelo amor de Deus, cometer esse equívoco. O Cisbajude, ele consegue monitorar se, por exemplo, se tinha uma decisão, algo no processo, e você retirou o dinheiro, levantou o dinheiro da tua conta hoje, e ele foi dar, digamos, a ordem de penhora daqui a uns 2 dias, não daqui uns 2 dias futuro, quando ele for verificar, ele vai conseguir saber que você fez a retirada daquele dinheiro quando você fez. Então, assim, dá para ver aí que é para dar um pouco de medo aí para quem está na situação de devedor, mas também para quem está na situação de credor, é uma esperança, Gabi, da gente conseguir tá satisfazendo esse direito. Porque, poxa, às vezes, quando a gente está... E é isso aí, digamos que a gente está falando de uma execução. Imagina para quem vem num processo mesmo de conhecimento, que já passou aí anos para constituir um título, uma sentença, que já foi objeto de recurso, para poder transitar e eu ir atrás. E aí, quando você vai, enfim, buscar a satisfação daquele direito, você não encontra nada. E às vezes você fica buscando por anos e não consegue encontrar. Então, assim, além de ser uma Fórmula 1, é uma ginástica que você faz muito forte para estar indo atrás de bens em nome desse devedor. Então, vamos ver aí como é que vai ficar a situação com esse novo sistema, né? E outra, agora esse ano, eu já comecei não tendo uma boa relação com ele. Ele já me trouxe um problema, Ele já me trouxe um problema prático que até agora não foi resolvido, porque eu tenho um processo aí, um processo de execução fiscal, que a gente estava aí há bastante tempo já tentando desbloquear valores,
porque eram valores referentes à aposentadoria. E lembra que a gente acabou de falar que a aposentadoria, ela é o quê? Impenhorável. Ela é impenhorável, né? A aposentadoria, ela é impenhorável. Então, o que que acontece? Demorou para sair a decisão, a gente conseguiu, enfim, a decisão mandando desbloquear aqueles valores que teriam sido indevidamente bloqueados, só que na hora de dar o comando por conta da migração do sistema, não foi possível. Então, a gente já está aí há mais de um mês com uma decisão mandando desbloquear, mas sem conseguir efetivar a situação por conta dessa migração de sistema. A migração já foi toda concluída, mas ninguém consegue dar uma resposta de como se pode fazer, de fato, para que esse valor seja desbloqueado. Então, assim, se alguém que está ouvindo aí esse relato, esse desabafo, como eu digo logo, já passou por uma situação como essa, já conseguiu dar uma luz aí no direct para a gente tentar resolver, porque eu não sei nem não sei nem a quem recorrer, porque não é nada não posso nem reiterar para o juiz, porque o que o juiz fez já era, que foi determinar o bloqueio, ele já fez. Então a questão está mais mesmo procedimental. E eu estou vendo aqui que foi perguntado aqui se a busca vai ser automática até encontrar valores. Vai haver uma reiteração, que é a automática, né? Que é essa teimosinha. E o juiz ele já vai deixar programado essas reiterações. Não sei te dizer, e aí a gente tem que ver como é que vai ser na prática, é algo muito novo. Se isso vai ser infinitamente ou por quanto tempo, mas é algo aí que a gente pode estar buscando e ver como é que vai de fato efetivamente ficar. Mas o que ele já prevê é já essas reiterações automáticas, sim. Interessante. O Michael diz o seguinte: grande avanço. O novo teimosinho não ficará dependente de despachos judiciais para buscar ativos. É isso aí, Michael? Exatamente. Ele vai ser precisa do primeiro, né? E aí já vai ficar programado. Não, vamos ver aí como é que vai ficar se depois dessas datas já pré-programadas, não sei por quanto tempo, vamos ver se isso aí vai precisar a gente ter um novo despacho. Vamos ver como é que vai ficar. E a gente também é fã de você, doutora Larissa, com certeza. Ah, com certeza. A doutora Larissa deu uma live aí que deu um show de um tema maravilhoso aí, que é o direito ao esquecimento. Quem teve o prazer de assistir, aprendeu bastante. Quem não, acho que tá salva, não tá, Gabi, Larissa? Tá salva, tá lá, tanto aqui como lá no nosso canal do Redoma, lá no YouTube. Temos que repetir. Vou colocar vocês duas juntas aí para brilhar, fazer uma mega live no processo civil, no constitucional, que vai ser lindo. Professora, e com relação, então, à pandemia, as principais modificações foram essas e inovações foram essas. Alguma outra observação para os operadores do direito ou para as pessoas que já me colocou aqui na situação de devedora sua? Eu fiquei, sabe o que eu fiquei feliz? Que pelo menos um exemplo que eu disse que eu tenho uma cartinha que é impenhorável, uma cartinha de amor. Vou me agarrar a ela, é a única coisa que eu tenho, né? Eu vou viver de amor com essa cartinha. Que é impenhorável, né? E tem coisa melhor que viver de amor? Viver de amor é muito bom. Com certeza, deve ser. Ai, minha amiga, que coisa bacana. Você tem alguma observação? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí nesse período da pandemia? Lá no comecinho da pandemia, em março, o CNJ, ele editou uma resolução que suspendeu todos os prazos judiciais. Então, assim, cumprimento de mandado, prazo, estava tudo parado. Em maio, já foram voltando alguns serviços, né? Antes, somente mandados urgentes que estavam sendo cumpridos. E aí, de urgente, entenda-se aquilo que o magistrado entendia como sendo urgente, para a gente para estar sendo cumprido. E passou-se, então, posteriormente, a estar voltando ao cumprimento de algo, aí, de acordo, obedecendo a questão
das regras de distanciamento, de combate à disseminação do vírus. Só que isso aí, de fato, afetou o cumprimento desses mandados de penhora por meio de oficial de justiça, afetou mais aquilo que era bem para o cumprimento, para o bem de bem imóvel. Mas a gente acabou de falar de uma enorme quantidade de sistemas eletrônicos, né, que permitiam que a penhora seja feita de maneira online, que inclusive é o tema da nossa live, né? Então, em tese, não era para que o sistema de penhora tivesse sendo afetado. Só que aí a gente tem um outro lado, um outro olhar para ver que o que aconteceu nesse período? A economia parou, muitas empresas passaram a ter dificuldades de estar movimentando caixa. Então, a gente pode até perguntar assim, seria razoável, então, a gente estar penhorando conta corrente de empresa, de estar causando alguma constrição, já que a movimentação de dinheiro, a movimentação da própria economia, ela estava parada? Isso aí, Gabi, chegou a ter uma grande discussão, levantou-se inclusive uma bandeira sobre a impossibilidade de estar penhorando, de estar realizando penhora online. Teve uma juíza no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que deu uma decisão falando que não poderia ser penhorada as contas de uma empresa em decorrência da pandemia do coronavírus, tendo em vista a decretação do estado de emergência e crise econômica que o país estava passando. E assim, o nosso Código de Processo Civil, ele não prevê nenhuma forma de como o processo executivo ele pode estar reagindo perante esses casos, essas situações de caso fortuito e força maior. E aí a gente pensa assim, pelo lado do credor, ele precisa ver satisfeito o seu crédito. Mas, do outro lado, a gente tem que ter a possibilidade também daquela economia estar girando. E aí vamos tentar analisar essa situação com base num exemplo. Digamos aí que a gente tenha uma empresa que trabalha aí com fornecimento de materiais e insumos médicos hospitalares. E aí eu vi que a Mayara estava aí, eu não sei nem se ela ainda está aí ou não, fazer propaganda aí da média hospitalar, que vem esses materiais hospitalares, né? Digamos, questão de venda de máscara, luva. E ela tinha, e a empresa desse exemplo tem aí valores na sua conta que estão destinados à necessidade, digamos, de estar fornecendo esses bens para uma determinada demanda pública que seja feita. A gente viu aí quantos hospitais não estavam tendo como suprir a demanda, estava faltando materiais de consumo direto. Então, a gente pensa assim, nessa hipótese, o que eu posso fazer? Eu posso estar ampliando as hipóteses aí de impenhorabilidade, no caso, para lá no artigo 835, que fala daqueles bens que são destinados ao uso e instrumento mesmo, uso e o instrumento para fins da profissão, então eu não estaria penhorando aqueles bens que poderiam vir a ser destinados para combater ou para ajudar a própria crise instaurada, né? E o próprio STJ, em situações anteriores, ele já permitiu estar se ampliando ou dando outro viés à impenhorabilidade. Então, analisando por esse viés de talvez ver com o olhar de que ele poderia, de que a impenhorabilidade daquele determinado bem, daquela determinada empresa, iria ajudar no próprio combate à pandemia, a gente pode tentar entender ou conseguir entender, e aí eu não entendo, não estou justificando, tá? A decisão que foi dada lá pela magistrada, mas seria uma forma de a gente estar vendo uma tese defensiva. Outra coisa, no nosso processo executivo, vigora o princípio da menor onerosidade. Será que nesse processo, nesse período de pandemia, a menor onerosidade, ela diz que se eu tiver outros meios
para estar executando aquele devedor, eu vá utilizar meios que sejam menos gravosos, aquele devedor eu posso utilizar. Então, analisando também pelo viés aí do princípio da menor onerosidade, será que não seria também uma forma de estar entendendo por que não poderia estar realizando penhora em dinheiro em determinado momento? Às vezes até para aquela empresa estar tendo condição de arcar ou de pagar com a própria folha dela de pagamento. A gente viu quantas empresas não foram enxugadas nesse período de pandemia, que tiveram que demitir. Também tem o olhar do credor, né? Então, assim, eu acredito que essas situações de penhora ou não, de realização de penhora online ou não, elas devem ser analisadas caso a caso e muito bem ponderadas com argumento lógico pelo julgador, né? Eu acredito que isso aí é um caso que fique para a situação concreta. Tendo em vista aí que o nosso CPC não nos dá nenhuma visão ou uma saída prática em como reagir nessas situações, no caso das execuções. Eu não sei como é que vocês veem essa situação. Eu acho que isso é uma discussão aí que vai demandar muito tempo. Eu fiquei até chocada, porque eu vi que tem um projeto de lei, que foi agora recente, falando sobre a possibilidade de estar suspendendo a realização de penhora online nos próximos 2 anos, para querer, inclusive, alterar o próprio CPC. Eu, pelo menos, particularmente, vejo isso como um absurdo. Acredito que esses sistemas de penhora online, eles são muito efetivos, como a gente mesmo já falou anteriormente, são eficazes, são ágeis, ainda mais na situação, a pessoa já passou tanto tempo aguardando a satisfação do seu crédito, ela faz com que seja mais rápidos. E aí, o que vocês acham? De penhora ou não penhora esses bens nesse período de pandemia? Isso, Gabi. Acho que o que a gente teria para estar discutindo, até pelo tempo, já está quase se esvaindo aí, seria mais ou menos isso. Não sei se ficou alguma dúvida, se deu para entender. Seria uma honra aí, qualquer coisa, alguém querer chamar alguma dúvida aqui, ou quiser tratar sobre essas questões e outras aí pelo direct, eu estou super aberta. E só agradeço. Aí digo de novo da honra de estar aqui sentada nessa redoma. Que coisa linda. Eu que quero agradecer, foram assim, explicações maravilhosas. Agradecer a simpatia, a didática, a inteligência, a forma com que passou o conhecimento. Eu só fico com os olhos cheios aqui de alegria, porque és uma professora nata, viu, Thaís? És uma professora nata. Eu fico muito feliz com isso mesmo, pessoal aí parabenizando, realmente um aprendizado. E é um tema muito palpitante, a professora trouxe coisas novas, realmente, e trouxe aí a notícia do possível, tomara que não, retrocesso. A gente leva tanto tempo, né, no nosso sistema como um todo para alcançar melhorias, né? Não, sinceramente, não vejo como isso aí passar, né? Se passar, acredito ser uma surpresa, mas vamos aguardar e ver o que é que vai acontecer. Esse é um tema aí que, querendo ou não, Gabi, a gente vê a todo momento bloqueio de bem disso, bloqueio de bem penhorou aquilo outro. Então tá na vida aí, se quem não já se colocou numa situação de credor, de devedor, com certeza conhece alguém que já estava, já esteve. Então, a gente tem algumas dicas, tivemos algumas dicas aí até que você pode estar passando ou estar utilizando para a sua própria vida, né? Com certeza, com certeza. E Larissa está falando de próxima live, bora mesmo. Pessoal, façam indicações, sugestões de temas, sigam também a professora Thaísa, entre no direct, perguntem. A professora Thaísa vai estar com um curso, até o final do ano sai um curso, não sai? Sai sim, sai sim. Esse daí para até o final do ano esse curso aí já está prontinho, quentinho para vocês, para quem é da área aí, para quem quer saber mais sobre como a gente pode estar executando, como a gente pode estar ganhando essa corrida de Fórmula 1 aí, né? Não? Gostei da corrida de Fórmula 1, é verdade. Tem que estar lá no pódio, chegar primeiro, isso aí. E isso é muito importante. Olha, eu falo para todo mundo, quem já teve aula comigo, me conhece, eu sou apaixonada pelo civil e processo civil. A gente passa pelo penal, é interessante, mas eu acho o processo civil, assim, fantástico. Eu tenho só que agradecer. E, pessoal, bora reivindicar uma próxima live aí do processo civil com a professora.
E ainda que não haja muitas sugestões, eu já vou deixar o convite aqui para a professora retornar e convite também para a professora Larissa para que a gente faça como se fosse uma mesa redonda aí com as duas grandes professoras, pessoas maravilhosas que essa pandemia me trouxe aí. Sempre um carinho, foi muito bom estar revendo os rostinhos de sala de aula aqui, alunos muito queridos. E foi muito bom estar vindo aqui, pessoas maravilhosas, tia Virgínia, tia Esther, Bruno, Samia e muitos outros que estão aqui dando tchau. Dona Beth, Dani, meu sócio querido, doutor Lívia, advogado competentíssimo, doutor Bruno. Chique. A Larissa já topou, tá fechado. Pessoal, muito obrigada. E professora Thaísa, foi um show de conhecimento. Essa live vai ficar salva aqui, salva no canal da Redoma, no YouTube, para a gente ver várias vezes, repassar, porque conhecimento nunca é demais, pelo contrário, né? A gente vive de conhecimento. E hoje foi fator de soma, com certeza. Com certeza. O agradecimento é todo meu aqui, nessa noite. Muito obrigada. Obrigada. Professora, um forte abraço, excelente descanso para quem for descansar, excelente estudo para quem vai continuar como eu aqui. E, professora, vamos que vamos para uma próxima live, né? Com certeza, Gabi. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada pela audiência e por nos prestigiar.